Professor Rafael Fernando, língua portuguesa, e essa é mais uma parceria da TV Câmara e a Prefeitura de Uberaba. Vamos lá? Bom, nós já trabalhamos com a parte morfológica, tá? Que seria pensar na palavra em si e não na função dela. Então, por exemplo, um substantivo, eu sei que é um substantivo porque a palavra está nomeando. O adjetivo, eu sei que é um adjetivo porque está dando uma característica. Quando nós falamos de sintaxe, aí já é a função da palavra. Depende de onde ela se encontra na oração. Tá? Então, nós vimos na aula passada o verbo, aprendemos a identificar o verbo, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa e o tempo verbal. Agora, nós não vamos mais trabalhar com isso. Quando a gente tem uma análise num ponto de vista sintático, aí depende sim da função desse verbo na oração. Vamos lá. Transitividade verbal, né? É a primeira parte da sintaxe. Essa matéria é muito importante. Com ela vocês aprendem predicação, vocês aprendem as orações subordinadas substantivas. Essa matéria aqui ela é essencial. Tá? Então, vamos lá. A transitividade é a relação do verbo com o seu complemento, podendo dar uma ideia de ação ou estado do sujeito. Então, vamos entender o que está falando aqui. É a relação do verbo com o que vem depois dele, lembrando que nem sempre há esse complemento, mas a relação desse termo, que seria o predicado, com o sujeito. Prática. Na capa do disco diz que o compositor já tocava piano aos 3 anos de idade. E ele escreveu sua primeira sinfonia aos 4 anos. Isso é fantástico. O Calvin, aos 4 anos acho que eu já sabia usar o pinico. Esse Calvin é demais. Ó. Escreveu, verbo. Quem escreveu? Ou o que escreveu? Quando você usa o que antes do verbo ou quem antes do verbo, você descobre o sujeito. Ele escreveu. Aí escreveu sua primeira sinfonia. Então, olha só. O que ele escreveu, né, que seria a sua primeira sinfonia, tudo isso estabelece uma relação com o sujeito, o ele. Uma relação que seria de uma ação de escrever essa sinfonia. Diferente daquele outro verbo ali, o verbo é. Né? Quem é ou o que é? Isso, sujeito, isso. É o quê? Fantástico. Quando eu pego o verbo, com um complemento fantástico, ele estabelece uma relação com o sujeito, isso, de identificar um estado. Certo? Então, olha a diferença aqui, onde eu tenho uma ação e eu tenho um estado. Essa relação que é estabelecida do verbo e seu complemento com o sujeito, mesma coisa aqui, é a transitividade verbal. Certo? Então, olha só. Quadrinho base para vocês fazerem consulta, lembrando que no final vai aparecer novamente. Quando o verbo ele indica um estado ou ele indica uma situação, uma condição do sujeito, eu tenho um verbo de ligação. Quando o verbo indica uma ação, eu vou ter o transitivo ou intransitivo, e dentro do transitivo nós vamos ver que existe direto e indireto, e os dois. Galera, não se assustem, não é complicado, tá? É bom vocês observarem bem esse quadro, no final vai repetir, e eu vou explicar para vocês pelo nome, vocês vão ver que não é difícil de aprender. Então vamos lá, o verbo de ligação. Este verbo não possui efeito de ação. Sua função é ligar, ligar o sujeito a um estado ou condição que se encontra no predicado. Como assim? Os alunos estão ansiosos. Olha lá, eu tenho o verbo estão, eu tenho um complemento ansiosos. Repara que ansiosos é uma característica de alunos. Ele está indicando um estado do sujeito. Então, o que esse verbo está fazendo aqui? Uma ponte, uma ligação. Por isso que se chama verbo de ligação. Ele está ligando a característica ansiosos ao sujeito, os alunos. Não importa muito o verbo que eu estou usando, se eles estão animados, se eles continuam animados. Isso aí não vai alterar a parte importante que é a característica ansiosos, que se refere ao sujeito. Vamos pegar mais um exemplo. Aquela moça anda cansada.
Cansada é uma característica que está lá no predicado e se refere ao sujeito. E esse anda, então, não está no sentido da ação de andar. Quer dizer que, ultimamente, aquela moça está cansada, né? Ela, ultimamente, tem estado cansada, né? Então, a mesma situação. Depois do verbo, nós temos uma palavra dando uma característica ao sujeito. Essa ponte, ela é feita graças ao verbo de ligação. E falando sobre esse complemento, tá? O complemento do verbo de ligação é chamado de predicativo do sujeito, uma vez que ele está no predicado, mas se refere ao sujeito. Vamos entender melhor este nominho aqui, galera. Predicativo do sujeito. Predicativo é um termo que está caracterizando e ele está lá no predicado. Um termo que está lá no predicado que faz característica. E esse aqui vai fazer característica ao sujeito, então é predicativo do sujeito. É a situação que eu tenho aqui, ó. Ansiosos está se referindo a alunos, está caracterizando alunos. Cansada está caracterizando aquela moça. Então eu tenho um verbo, aqui é predicativo do sujeito, aqui está o sujeito, então um verbo de ligação. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Eu tenho aqui um predicativo do sujeito, aqui está o sujeito que ele liga, então é o verbo de ligação. Tá? Então, fácil. Quer saber se aqui o verbo, ele é um verbo de ligação? Maior dica que tem, tenta substituir por ser ou estar. Aqui é o verbo estar, já está fácil. Mas, por exemplo, anda, né? Aquela moça está cansada, deu certo. Então, aqui eu tenho um verbo de ligação. Conseguiu substituir por ser ou por estar, é um verbo de ligação. Então, peraí, professor, toda vez que eu tiver um verbo de ligação, o que eu tenho de complemento? Predicativo do sujeito. Não tem erro. Não tem erro. Se eu tenho um verbo de ligação, o que vem depois? Predicativo do sujeito. É só você guardar essa palavrinha. Mais uma vez, chama predicativo do sujeito porque é uma característica que está lá no predicado, mas se refere ao sujeito. Beleza. Vamos falar então agora dos transitivos. O verbo transitivo transmite uma ideia de ação. Ligação não tem essa ideia, tá? Não passa uma ideia de ação, de movimento, isso é coisa do verbo transitivo. Mas seu sentido, seu significado pode transitar, mudar conforme seu complemento, né? Chamado de objeto. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre esse complemento aí, tá? E ele vai precisar sempre de um complemento verbal. Por quê? Porque esse complemento está tentando especificar ou às vezes até mudar aquele sentido do verbo. Exemplo. João comeu todas as maçãs, né? A ideia aqui que o verbo tem com o complemento maçãs é de comer mesmo, de se alimentar. Mas se eu falar então, Maria comeu os livros do Harry Potter, ela comeu igual João comeu as maçãs? Claro que não. Quer dizer que ela leu com vontade, com avidez, né? Comparando então essas duas frases. Quando eu digo que João comeu todas as maçãs, eu tenho uma ação de se alimentar, de realmente comer no próprio sentido do verbo. Mas quando eu falo que comer os livros do Harry Potter, a ação é de ler. Então, o que acontece com o verbo transitivo? O seu sentido transita de acordo com o complemento. Não vou ter nenhuma vez, depois de um verbo de ação, o complemento dele sendo uma característica. Isso não tem. Eu tenho sempre coisas, objetos, como a gente chama. E falando de objetos, o que vai definir o verbo transitivo, se ele é direto ou indireto, é o objeto. Tá? Vamos só nos atentar aqui. Verbo de ligação, ele liga a característica lá do predicado ao sujeito, ou seja, verbo de ligação liga o predicativo do sujeito ao sujeito. Vai ter sempre uma característica depois. O verbo transitivo é uma ação e depois dele tem coisas, tem substantivos. Nós temos o que a gente chama de objeto. O verbo transitivo direto é aquele que tem seu complemento logo em seguida
tá? Ele não vai, nós vamos ver daqui a pouco no indireto, que ele não tem nada entre essa parte importante do complemento e o verbo não tem nada. Ele está ligado direto, logo em seguida. E ele, como o complemento é sempre uma referência a uma coisa, né? Eu falo aqui entre aspas, porque é algo substancial, não é uma característica. Essa coisa, então, nós vamos chamar de objeto direto. Então, qual que é o processo? José cantará sua música favorita. Olha aqui, ó. Sua música favorita não é uma característica, é uma coisa, tá? E cantará é uma ação. De cara, eu já sei que não é um verbo de ligação, eu tenho um verbo transitivo. Na hora de definir, a dica para você definir, classificar entre transitivo direto ou indireto, nós vamos indefinir esse objeto. Da seguinte forma, José cantará a sua música favorita. Quem canta, canta alguma coisa. Esse alguma coisa vai me mostrar o objeto direto. Então, quem canta, canta alguma coisa. O que é alguma coisa? Sua música favorita. Ah lá, eu tenho aqui, ó, objeto direto. Se eu descobrir que isso é um objeto direto, aí eu volto no verbo e dou a classificação dele de transitivo direto. Não posso classificar o verbo transitivo de direto ou indireto sem antes saber o complemento. Mais um exemplo aqui para fixar. Marcos jogava basquete. Quem joga, joga alguma coisa. O que é alguma coisa? Basquete. Se basquete é objeto direto, o verbo transitivo é direto. Fácil desse jeito, gente. É muito fácil. Contrapondo aqui, né, a ideia do indireto, o verbo transitivo indireto é aquele que tem uma preposição entre o teor do seu complemento e o verbo, ligando-os indiretamente. Enquanto o outro, eu falei para vocês que entre o verbo e o teor, né, a parte importante do objeto, não tem nada, está logo em seguida, ligado diretamente. O indireto, o que faz essa ligação ser indireta é a preposição. Tá? A referência desse complemento pode ser uma coisa ou até uma pessoa e chamamos de objeto indireto. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Vamos indefinir o complemento. Joana precisou de ajuda. Aqui está destacadinho, ajudou vocês. Mas vamos indefinir para ter certeza. Quem precisa? Precisa de alguma coisa, precisa de algo. Lá no outro exercício, jogava basquete, quem joga, joga alguma coisa. Eu não tenho de alguma coisa, com alguma coisa, para alguma coisa. Se aparece uma dessas palavras que eu falei, eu tenho um objeto indireto. Olha aqui, ó, indireto. Entre a parte importante do complemento e o verbo aparece uma preposição. Quem precisa, precisa de alguma coisa. O que é de alguma coisa? De ajuda, objeto indireto. Logo, esse verbo transitivo ele é indireto. Outro exemplo. Sérgio gosta da Mariana. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou gosta de alguém. Mariana é alguém, né? De alguém. O que seria então de alguém nessa oração? Da Mariana. Então eu sei que da Mariana é objeto indireto e gosta é um verbo transitivo indireto. Tá? As preposições mais comuns que vocês vão encontrar com o de, lembrando que existem, né, as contrações, como eu falar assim, não fala gosta de a Mariana, gosta da Mariana, né? Gosta de o Gustavo, gosta do Gustavo. Existe o para e existe o a com as contrações também, né? Não vai falar a escola, fala a escola com cravo. Não é a o colégio, ao colégio, tá? É a mesma coisa. Em uma outra aula nós vamos voltar na crase, mas lembrando que a crase é a mesma coisa que o ao, só que no feminino. Essas são as mais comuns, tá bom? E aí, galera, pode aparecer os dois objetos. O mesmo verbo transitivo, com o mesmo verbo transitivo, é possível ter dois complementos, mas apenas um de cada, um objeto direto e um objeto indireto. Se eu falo assim, fui a uma festa com o João, a Maria,
com o Gustavo, com a Mariana. Eu estou citando várias pessoas, mas todas essas pessoas vão fazer parte de um mesmo objeto. Então, se eu tenho dois objetos diferentes, é porque eu tenho um objeto direto e um objeto indireto, certo? Até porque nós não vamos ficar falando com, né? Usa uma vez só a preposição e insere todos no mesmo objeto. Vamos fazer isso aqui na prática. O professor explicará os exemplos aos alunos. Vamos definir? Quem explica, explica alguma coisa para alguém. O para alguém é uma preposição. Eu já sei que vai me indicar aqui um objeto indireto. E eu já sei que alguma coisa é o objeto direto, como nós vimos nos exemplos anteriores. O que seria alguma coisa e o que seria para alguém? Alguma coisa, os exemplos, para alguém, aos alunos. Tá vendo que lá está para e aqui apareceu aos? Vai dar na mesma. Vocês vão identificar que há uma necessidade da preposição, logo é um objeto indireto. E aqui é o objeto direto. O nome do verbo, então, já que eu tenho os dois complementos, eu vou ter o verbo, eu sei que ele é transitivo, ele é um verbo de ação, e vou ter o objeto direto e indireto. Mais um exemplo. Letícia contou um segredo para Marcos. Quem conta, conta alguma coisa para alguém. Então, onde tiver para alguém, é objeto indireto, é alguma coisa direto. Vamos ver como é que fica então. Para alguém, olha lá, para Marcos. Um segredo, objeto direto. Para o Marcos, objeto indireto. Tá? Nem todos os verbos permitem ter os dois objetos. Tá? São só alguns. E mesmo os verbos que permitem ter os dois complementos, não quer dizer que vai sempre ter os dois objetos. Pode na frase, quem estiver escrevendo a frase, colocar só um dos objetos. Então, toda vez que vocês forem classificar, tem que lembrar de analisar o verbo naquela oração, naquela circunstância. E há a possibilidade dessa inversão. Vamos voltar aqui para a gente comparar. Objeto direto aqui, objeto indireto de lá. Letícia contou um segredo para o Marcos. Letícia contou para o Marcos um segredo. Não tem diferença. Não mudou o sentido. Então, a ordem dos objetos não vai alterar a classificação. Só fiquem atentos a uma coisa. O verbo, o nome do verbo é nessa ordem, ó, VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Se houver essa inversão aqui dos objetos, o nome continua o mesmo, tá? Porque é uma nomenclatura da classificação. Mas a ordem dos objetos não vai alterar a classificação do verbo transitivo direto. E, por último, o verbo intransitivo. Verbo intransitivo não possui complemento, mudando, transitando seu significado, portanto, seu sentido é completo. Copo caiu. Caiu representa uma ação de cair. A manga caiu da árvore. Ainda é a ideia de cair, porque da árvore não está alterando nem complementando o verbo cair. Esse verbo que não precisa de complemento é um verbo intransitivo. Tá? Naquela dica que eu falei para vocês da indefinição do objeto, né? Você não pode usar onde, nem quando. Você só fala sempre assim de alguém, de alguma coisa ou só alguma coisa. Tá? Essa é a dica. Então, se caiu da árvore, se caiu da mão, não vai alterar a ideia do verbo cair. Então, eu não posso chamar isso aqui de objeto. Isso aqui é uma ideia adverbial e vamos deixar para outra aula. O verbo ele é intransitivo, seu sentido não mudou. Outro exemplo, o filho da Carmen nasceu. A ideia de nascer, como o próprio verbo. O filho da Carmen nasceu ontem. A ideia ainda é de nascer. Se nasceu ontem, nasceu hoje. Se nascer amanhã, não muda o verbo. Então, esse verbo ele é intransitivo. É possível alterar o sentido do verbo, mesmo ele, a princípio, sendo intransitivo? É. Quando se fala assim que você morreu de rir, né? Obviamente, você não morreu. Né? Você quis dar uma intensidade, né? Porque
achou muita graça, você riu demais, então você morreu de rir, morreu de sede. Né? A gente costuma usar esse verbo alterando o seu significado para dar intensidade à ação. E aí você mudou o sentido dele. Então, nessa situação de morrer de rir, o verbo morrer não vai ser intransitivo, vai ser transitivo. Certo? Gente, então essa matéria não é complicada. Às vezes assusta um pouco pela nomenclatura, mas se você for na lógica, se você for pelo nome, não tem como errar. O verbo tem duas condições para ele. Ele pode indicar um estado, ele pode indicar uma ação. Se ele indicar um estado do sujeito, uma condição do sujeito, uma situação do sujeito, o verbo é de ligação. Por que ele é um verbo de ligação? Porque ele liga a característica que está lá no predicado, ou seja, o predicativo do sujeito, ele liga ao sujeito. Tá? Se o verbo indica uma ação, ele vai ser ou transitivo ou intransitivo. Intransitivo, ele não tem um complemento, complementando a ideia do verbo ou tentando até alterar, como é o caso do verbo comer, né? Que comeu maçã, se alimentou, comeu os livros, mudou a ideia de ler, né? De comer, se alimentar, mudou para ler. Se ele não tiver essa intenção, só dá uma ideia de local ou de tempo, é intransitivo. Se ele tentar alterar essa informação ou complementar essa informação, ele é transitivo. E a diferença é só que, se no complemento tiver preposição, indireto. Se não tiver preposição, ele é direto. E é isso aí, galera. Então, bons estudos e até a próxima.